Olha, a minha carreira, para algumas pessoas, parece até muito tortuosa, né? Eu vou explicar por quê. Eu sou engenheiro químico, formado pela FEI, né? Maravilhoso curso de engenharia química do Brasil na época. Entrei em 66, saí em 1970. Mas no último ano, já no penúltimo, 68, 69, o mundo estava começando a virar de cabeça para baixo, né? Tem gente que lembra disso porque viveu, tem gente que sabe disso por causa dos livros de história. Eu comecei a pensar em engenharia, química, será que é isso que eu quero da vida? Será que é isso que explica tudo aquilo que eu estou buscando? Comecei a ler alguns livros, caíram nas minhas mãos, eu falei, não, eu quero fazer uma outra coisa também. Terminei o curso de engenharia e no último ano, foi muito curioso, eu saía lá de São Bernardo do Campo, onde ficava a FEI. A FEI começou na São Joaquim, mas eu já peguei a FEI em São Bernardo do Campo. E ia até a cidade universitária. Eu entrei no curso de Ciências Sociais da USP, né? Veja bem, década de 70, Ciências Sociais da USP. Vocês imaginam o que era aquela coisa efervescente, né? Política, ditadura, e aluno de Ciências Sociais era, por natureza, um cara que queria enfrentar isso e mudar o mundo em nome de uma sociedade mais justa. Foi o que eu fiz durante 5 anos na USP, até terminar o curso, entrar no curso de mestrado, que eu não pude terminar por outras razões que não vem ao caso. Muito bem. Depois disso, passado alguns anos, eu comecei a pensar o seguinte, o que eu vou fazer da vida? Porque nessa época, pessoal, eu morava sozinho, dava aula, para me sobreviver, dava aula de química no Ângulo, no curso do Ângulo e no Objetivo. E um belo dia eu comecei a pensar o seguinte, meu Deus do céu, eu sou professor de química de noite, sou sociólogo durante o dia, parecia uma coisa muito esquizofrênica e tal. E numa festa, um dia, sentei do lado do saudoso Celso Pinto, que foi um grande jornalista, editor do Valor, trabalhou na Gazeta Mercantil, que foi meu colega de classe. Ele falou, por que você não tenta fazer um trabalho na área de pesquisa de mercado? Eu falei, pesquisa, o que é isso? Falar isso para um aluno de Ciências Sociais na época era meio um xingamento, né? Como que eu vou pesquisar o mercado para contribuir para a reprodução do capitalismo, quando o que eu estou tentando fazer no meu curso de Ciências Sociais é exatamente o oposto? Mas fui ver o que era isso. Foi uma empresa chamada Lintas. Pouca gente acho que se lembra da existência dela, principalmente os mais jovens. Uma grande agência de propaganda. Fui recebido pela dona Eugênia Paisani, que foi minha chefe, ela me aceitou e comecei a trabalhar em pesquisa de mercado. Pouco a pouco eu passei para a área de planejamento de comunicação, que era um sonho, um trabalho maravilhoso, mas ainda com o pé atrás. Mas me apaixonei por isso, fiquei na Lintas. Depois da Lintas eu dei um salto, fui trabalhar na BBDO, que na época era Laje Estável Guerreiro BBDO. Muita coisa que eu aprendi com os americanos nessa área de planejamento, foi fantástico. Bom, um belo dia a Lintas fez uma fusão com a MPM, passou a ser MPM Lintas, e lá vou eu. Trabalhei da Lintas, trabalhei da 70 as datas estão meio apagadas, mas acho que foi de 86 a 90, isso. Na Young Rúbica, depois fui para a Lintas e trabalhei como planejador da área de pesquisa e desenvolvimento de comunicação na MPM Lintas. Trabalhei com grandes figuras como Hercílio Tranjan, né? A Sônia Leme, a própria Eugênia. Enfim, foi maravilhosa essa época da minha vida. O presidente era o saudoso Ivan Pinto, que dirigia a agência. Muito bem. Passado esse tempo todo, em 93, eu falei, sabe de uma coisa? Estou cansado de trabalhar para os outros, tinha gente que estava sendo mandada embora da Lintas, eu falei, eu não vou ser mandado embora, eu vou me mandar embora, né? E saí da Lintas. Abri minha empresa, que hoje já tem 28 anos, chamada de Troiano Branding. Acho que nós somos, no Brasil, a empresa pioneira em trabalhos de branding, né? Das brasileiras. As internacionais, como Interbrand, Future Brand, estão aí há muito tempo, admiro, respeito, aprendo muito com eles, aliás, né? Essa tem sido a minha história. E um dia, dando aula na GV, um aluno levantou o braço e falou, Jaime, posso te perguntar uma coisa? Você foi engenheiro químico,
Depois foi trabalhar em sociologia da religião como sociólogo na USP. Depois se meteu em branding. Jaime, você não sabe o que você quer da vida, né? Foi exatamente assim que ele falou. Fiquei tão sem graça com aquilo, falei, peraí, deixa eu pensar. Mas não deu tempo de responder para ele. E eu, no meu segundo livro, escrevi a minha história. E fica claro por que eu fiz tanta coisa aparentemente diferente, mas por trás de tudo isso tem uma linha condutora. Qual é? Eu sempre gostei, pessoal, das coisas que a gente não vê à primeira vista. Em engenharia química, você já não vê o elétron, não vê o átomo, não vê um nêutron. Em sociologia da religião, que foi onde eu me especializei, você não vê como é que é a alma de um crente ou de um devoto. Você não vê. Você sabe as consequências disso. Em branding é a mesma coisa. Então eu sempre gostei muito, no fundo é isso, dessa linha invisível, né? Por trás das quais as coisas acontecem, que se manifestam depois externamente. Pena que eu não pude reencontrar aquele aluno para dar essa explicação para ele. Eu falei que a minha profissão, há 28 anos, da empresa que eu dirijo, que é a Troiano Branding, mexe com gestão de marca. Mas, olha, no fundo, o que nós estamos fazendo é aperfeiçoando, de alguma forma, aquilo que é o tema central das nossas atividades, que é marketing, né, pessoal? Marketing / comunicação. Eu acho que branding costuma ser visto, às vezes, como uma coisa separada. Eu nunca acho que é assim. Branding é uma área do marketing, ou marketing é uma área que alimenta o branding. São duas coisas que caminham juntas, né? As grandes empresas, as empresas lúcidas, que têm um marketing sofisticado, cada vez mais olham para o branding como uma ferramenta essencial para alimentar, dinamizar e dar lucidez para o marketing, né? E é isso que eu acho que a gente tem feito. As empresas com as quais nós trabalhamos, que nós atendemos, são empresas onde, normalmente, a interface com a qual a gente se relaciona é ou o CEO ou o pessoal de marketing, pessoal. É essa turma que precisa muito dessa ferramenta adicional para criar uma identidade para as coisas que eles fazem, né? E branding, assim como o marketing, pessoal, está lá atrás nos alfarrábios do mestre Kotler, né? Só é verdadeiro quando você entende pessoas, né? Se você não entender pessoas, ninguém faz marketing de primeira qualidade, ninguém faz branding, ou seja, você precisa gostar de gente, entender gente, ser um voyeur social, como eu costumo dizer, para acompanhar as oportunidades que você tem na vida para fazer marketing de qualidade. E branding, eu acho que é uma suprema ferramenta dentro do marketing. É uma historinha muito bacana. Acho que branding e marketing às vezes se confundem, um alimenta o outro, são, como diz no interior, couro da mesma correia. Um ditado que eu aprendi lá em Minas Gerais. Eu tenho uma origem mineira e certas coisas de Minas você não esquece nunca, né? Você sai de Minas, mas Minas não sai de você. Muito bem. Eu me lembro de uma vez, meu pai contar a seguinte história. Meu pai, saudoso João Batista. Quando ele era pequeno, lá em Poços de Caldas, eu passei um bom tempo lá em Poços de Caldas, na casa da minha avó e da minha tia, principalmente, da tia Júlia. Ele contou que quando ele era moleque, a família era muito pobre, descendentes de italianos, carcamanos, que vieram para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás. O que eles faziam? Eles tinham que arranjar dinheiro adicional para ajudar a minha avó e meu avô. Minha avó fazia um pastel maravilhoso. Então, sempre que eu vivi com a minha avó um tempo, eu lembro do pastel. Um belo dia, ela chegou para o meu pai e falou: Batista e José, que era o irmão mais velho dela, vocês vão para a feira vender pastel para ver se levanta uma graninha a mais. Muito bem. Fez N pastéis, botou numa cesta de vime, cobriu com um pano para evitar mosquitos, essas coisas. Os dois garotinhos, entre 7 e 8 anos de idade, lá foram envergonhados, né, para a feira. Voltaram a meio-dia, minha avó, animadíssima para saber quanto tinha rendido o pastel que ela fez, né? Ela olhou para a cesta e falou: peraí, está tudo aí? Vocês não venderam o pastel? Não, não conseguimos. Mas vocês levantaram o pano? Não, não levantamos o pano. Bom, aí você não vende pastel. Eu sempre lembro dessa história, é inesquecível para mim, porque é o seguinte: há empresas que é melhor não levantar o pano, pessoal, mas tem muitas empresas que têm pastéis, entre aspas, maravilhosos,
E se não usar a comunicação de uma forma intensa, inteligente, não vai vender o seu pastel nunca, né, pessoal? Nós estamos aqui em dezembro de 2021, né? Às vésperas, portanto, de mais um ano. Eu tenho, pelos próximos anos, a obrigação de continuar alimentando não só a minha cabeça, a do pessoal que trabalha comigo, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de ler, de escrever, gosto de fazer esporte, né? Tenho 5 filhos, né? A Cecília e eu levamos uma vida privilegiada em vários sentidos, né? Eu olho para o futuro de uma maneira muito positiva. Eu acho que o que a gente aprendeu na pandemia, pessoal, que foi uma coisa difícil, ou estamos vivendo ainda, o que nós aprendemos nesses 2 anos tem sido valioso demais para a gente olhar para frente e saber o que não mais fazer no futuro. Tem um ditado em Minas Gerais, é mais um de Minas Gerais que eu vou citar, que é o seguinte: tropicão também leva para frente. Eu acho que nós passamos e levamos um grande tropicão em 2 últimos anos. Mas, olha, estamos aprendendo muito com isso. Aprendendo a olhar para aquilo que é essencial, para as relações essenciais da nossa vida, para a importância do que são as pessoas-chave da nossa equipe, para aquilo que a gente precisa estudar e desenvolver durante os próximos anos. Eu acho que o futuro vai ser muito mais surpreendente no sentido positivo do que a gente pode imaginar. É que a gente às vezes está olhando para o futuro com a lente do hoje, né? Mas vamos limpar essa lente, tenho certeza que a gente tem pela frente aí no Brasil, no mundo, mas no Brasil em particular, um futuro maravilhoso, que algumas correções vão ser feitas no plano da economia, da política principalmente, e isso vai fazer com que o Brasil deslanche, né? Eu gosto muito, muito mesmo, é um dos meus autores prediletos na área de economia e de pensamento, do Eduardo Janetti, né? O Eduardo Janetti tem um dos seus últimos livros, não é o último, é o penúltimo, chamado de, recomendo a todos, Trópicos Utópicos. E nesse livro ele defende uma posição conceitual que é a seguinte: a gente precisa no Brasil parar de pensar no nosso futuro de uma forma mimética. O que ele quer dizer com isso? De olhar para o futuro como se fosse uma cópia, um clone do que os outros países já fizeram, os que estão à nossa frente, vamos dizer assim. E o que ele diz? Vamos olhar para o Brasil, para o nosso futuro, de uma forma profética, né? E o profético dele significa, vamos olhar aquilo que de fato é a nossa vida, a nossa essência, o nosso propósito, a nossa razão de ser, com a nossa característica de população, de estilo. É isso que vai construir o Brasil do futuro. Eu acho que o futuro do Brasil é maravilhoso se a gente pensar dessa forma profética, não tenho a menor dúvida. Eu trabalho nos nossos projetos em geral com muitas coisas, mas um dos temas essenciais, aliás, é o tema de um dos nossos 4 livros, é propósito. O Brasil, a hora que conseguir completar um processo de abrir esse alçapão, olhar para trás, ver tudo de errado que a gente já fez, corrigir do ponto de vista social, do ponto de vista racial, do ponto de vista sexual, né? E aproveitar essa nossa energia profética, a gente vai ter lá na frente um propósito maravilhoso para nos guiar. Eu acredito demais nos próximos anos. Eu espero estar aqui por vários dos próximos anos, mas mesmo que eu não esteja, pessoal, nós vamos ter pela frente um Brasil fantástico, acreditem, por favor. Nós temos uma vida como profissionais onde, de dia a dia no mercado, a gente disputa posições, disputa empregos, disputa clientes, né? Acho que é parte da vida do capitalismo e desse mercado onde a gente está metido. Mas tem alguma coisa que está um pouco acima disso, mais ecumênica, vamos dizer assim, que é: por que nós não temos uma atividade integrada em torno de uma ideia central, uma academia, por exemplo, que eu acho que é isso que está sendo discutido? Quando eu penso no Hall da Fama, eu penso nisso, que é alguma coisa que nos integra. Tá, nós vamos quebrar o pau no mercado para disputar clientes, disputar negócios, mas para aperfeiçoar a qualidade do que a gente faz, acho que como os americanos já fizeram muito bem isso com algumas iniciativas, ter essa
atividade conjunta de aperfeiçoamento do nosso trabalho, eu acho que é fundamental. Eu vi esses dias na Globo News, na Sport TV, perdão, uma pessoa que tem uma empresa chamada Win the Game, que está ligado ao BTG, parece, que é um cara que tem uma atividade no mercado de esportes, principalmente futebol, muito intensa. E o que ele falou? Ele falou da liga que falta no Brasil entre os grandes times, grandes e médios de futebol. Vamos brigar no campo, mas vamos aperfeiçoar a gestão do esporte no Brasil em torno de alguma coisa que transcende a atividade de cada um em particular. A gente briga no campo, briga no mercado, briga nos prospects, briga na rua, mas a gente, acima de tudo, pertence a alguma coisa que é maior que todos nós.